Bom, Ben 10 é uma série cheia de momentos marcantes, épicos e arrepiantes. E isso se deve por conta das aventuras que o Ben vivencia ao lado dos seus amigos protegendo a Terra e o universo de seres malignos. E muitos desses momentos que ficam na nossa mente também tem aqueles que chegam a nos traumatizar quando vistos por uma primeira vez. Por ser algo que a gente em si que está assistindo não está esperando por isso. E por isso, pensando nisso, no vídeo de hoje iremos abordar um tema bem nostálgico tanto para quem viu essa série pela primeira vez, quanto para aqueles que chegaram a assistir Ben 10 na televisão quando eram crianças, que são os maiores traumas de quem é fã de Ben 10. E para fazer esse vídeo aqui para vocês, teremos a participação especial de dois parceiros meus, o tão conhecido nesse conteúdo Ben 10 e amado pela fandom dessa série, Daniel Leite, e o meu amigo Max, que já apareceu aqui no canal em um vídeo anterior. E aí galera, beleza com vocês? Eu sou o Maps e o Ricardo me chamou aqui pra fazer um vídeo em participação especial com o Daniel Leite e eu agradeço muito por essa chance. Pra quem não me conhece, o meu canal vai estar aí na descrição caso você queira me conhecer, e eu também sou um youtuber de Ben 10 e também gravo sobre animes. Basicamente tudo da cultura nerd e geek. Mas agora que eu já me apresentei, tá na hora do herói. E aí galera, vocês estão bem? Porque tudo é? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ricardo Play. É isso aí mesmo, eu, Daniel Leite, tô participando aqui. Uma honra participar desse canal incrível. Se você não conhece meu canal, Daniel Leite, estamos aí, né, há mais de 7 anos. Acredito que a gente vai fazer 8 anos desse canal, né, no meu canal, né, eu acho que... eu perdi um pouquinho as contas aí, mas acho que de 2016 pra cá são 8 anos, né. Então, se você não conhece, ajuda lá, né? São vídeos semanais de Ben 10, conteúdo muito massa mesmo, de primeira, né? Até porque, né, estamos aí, sou aí o pioneiro do conteúdo, né? Eu não posso decepcionar vocês, né? Que são nossos queridos, né? Fazem parte aí da comunidade Ben 10, que fazem a fanbase de Ben 10, assim, sempre estar viva, né? Vocês que ajudam a gente. Então, dá uma passadinha lá. E nesse vídeo aqui eu quero pedir uma coisa pra você. Já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, a gente fez um compilado de todas as cenas traumatizantes, digamos assim, que todas as 4 principais séries de Ben 10 possuem. E iremos abordar esses momentos de acordo com que a história de Ben 10 é contada nas suas 4 principais séries. Começando pela série clássica, com o episódio Aposentadoria Permanente, que é um episódio que do começo ao fim tem uma vibe muito sinistra, com o Ben e a Gwen visitando a tia Vera deles no meio do deserto. E o Ben estando muito entediado por estar naquele lugar e não ter diversão nenhuma para ele, por aquele lugar ser muito isolado da cidade grande e os idosos poderem relaxar estando ali, o Ben então, usando a transformação de fantasmático, começa a explorar aquele lugar, para ele se afastar da Gwen e achar algum tipo de diversão naquele lugar. E então que enquanto ele fazia isso, ele percebe um senhor de idade chamado Murty agindo de uma maneira muito estranha, com algo enrolado no carpete que ele estava carregando. E é aí que a partir disso o episódio começa a ficar mais tenebroso, pois é revelado que todos os idosos daquela vila, na verdade eram alienígenas disfarçados que sequestraram todos os idosos que ali viviam, incluindo até mesmo o Vomax, que estava de passagem por ali. E esses alienígenas fizeram isso para poder se alimentar desses idosos no planeta natal deles. E essa mistura de idosos com corpos deformados, agindo como se fossem zumbis, e a aparência dos vilões desse episódio, ou seja, os Limaxes, com seus órgãos internos visíveis, foi algo que com certeza chegou a traumatizar muita criança que chegou a ver esse episódio pela primeira vez, especialmente quem viu isso na televisão. E você mesmo que não tenha se assustado vendo esse episódio, com certeza deve ter sentido até um pequeno arrepio, já que esse episódio é um dos primeiros da série clássica e você não estava preparado para se deparar com um enredo tão sinistro, sabe? Levem os casulos para dentro, eles já marinaram bastante. Como assim marinaram? O episódio do Kraken também é outro da série clássica que com certeza chegou a assustar muita gente que chegou a ver esse episódio pela primeira vez, ou deve ter causado até um certo arrepio, por justamente nesse episódio apresentar a figura mitológica do monstro do Lago Ness. E o David Johnson, que foi o diretor de arte da primeira temporada da série clássica Ben 10, realmente fez um design bem assustador dessa criatura, se baseando tanto na lenda do monstro do Lago Ness quanto nos relatos daqueles que já afirmaram ter visto essa criatura em vida. E a ponto de curiosidade, o Kraken que aparece na série de Omniverse, no episódio Fui Pescar e Riddlemania, é o mesmo Kraken da série clássica Ben 10, só que no traço do Derek, e também com algumas mudanças no seu design original, com suas patas traseiras agora sendo nadadeiras e os tentáculos não passando pela boca do Kraken, como era na série clássica, mas sim estando na bochecha da criatura, digamos assim. Realmente é um episódio bem sinistro apresentando essa criatura para a gente, sabe?
Outro episódio que é bem aterrorizante, que todo mundo que chegou a assistir se lembra, é o episódio A Última Risada, em que nesse episódio o Zombozo faz a sua primeira aparição na franquia Ben 10. E a trama desse episódio é outra que do começo ao fim tem uma vibe bem sinistra. Principalmente quando falamos do personagem Zombozo em si, com aquele seu primeiro design de um palhaço triste. Mas quando ele sorria, com certeza não era nada bonito de se ver. Ele também fez muitas atrocidades nesse episódio, arrancando a alma das pessoas por meio da alegria e se alimentando delas. As alucinações que ele fez o Ben passar nesse episódio, ao ponto do Ben, que é uma criança de 10 anos, ficar no chão, tremendo sem saber como enfrentar o Zombozo, já que o Ben morre de medo de palhaços. Só que como não bastasse toda essa onda sinistra que o Zombozo causava nesse episódio, um momento de puro terror, digamos assim, é quando o Ben vira o fantasmático e mostra sua verdadeira forma por baixo do seu manto para o Zombozo. O que chega a ser tão legal pelo fato do próprio Ben ter ficado assustado com isso que ele fez com o Zombozo, em usar o medo para combater um ser que se alimenta disso também. Então sim, é um episódio bem memorável, tanto pela presença do Zombozo, que é bem intimidadora, toda a onda sinistra que ele causa nesse episódio, o sorriso dele, as alucinações, e também esse detalhe do fantasmático, em que ele revelou pela primeira vez que tinha algo a mais sobre esse alienígena. Algo que a gente desconhecia, e a gente só viu um pouco disso, que eram os seus tentáculos. Então, é um episódio bem memorável para quem viu pela primeira vez, e até hoje é um dos episódios que a galera mais lembra quando fala de cenas assustadoras de Ben 10. Ora, não vai me dizer que tem medo do velho Zombozo. E seguindo nesse clima de um ser querer saciar sua fome devorando outro ser, temos o episódio Acampamento do Medo. Todo esse episódio da série clássica gira em torno de um fungo alienígena que se instalou na Terra, embaixo de um acampamento que estava próximo da onde ele caiu. E esse fungo alienígena estando na Terra, fungos e mais fungos começaram a se espalhar pela Terra, principalmente pelo acampamento que ele estava próximo. E esse episódio é bem assustador e traumático, digamos assim, pelo fato de que os únicos heróis que esse episódio tem são crianças que são mais novas que o Ben. E essas crianças muito novas juntas da Gwen passam a maior parte do episódio tentando escapar desses fungos. E os serizinhos que aparecem nesse episódio para causar mais medo ainda são os pequenos cogumelos assassinos. Essas criaturinhas com certeza já devem ter feito muita gente ficar bem assustada vendo isso na televisão, por eles terem um design que integra a proposta do episódio, sabe? Ser um episódio bem sombrio no meio da mata, e esses cogumelos assassinos com as suas duas bocas sempre estão observando de longe a Gwen enquanto ela tentava fugir com as crianças, evitando que elas fossem devoradas por esses cogumelos. E é bem provável que nesse episódio eventos trágicos possam ter acontecido, pois o Gilbert, que é uma criança que aparece no início do episódio, aparece bem debilitado e com marcas de que ele foi atacado, e ele a todo momento alerta sobre os cogumelos assassinos. E o Vamax, quando chega no acampamento, ele deixa claro que todos que estavam naquele acampamento haviam acabado de fugir dali. E vendo a forma que o Gilbert estava assustado, querendo que ninguém saísse para fora do acampamento, sugere muito que ele tenha acompanhado essas outras pessoas do acampamento, e somente ele sobreviveu ao ataque dos cogumelos assassinos, e os outros que estavam com ele possivelmente podem ter sido mortos pelos cogumelos. Por conta desse detalhe que o Gilbert reforça muito que os cogumelos assassinos já estavam em volta do acampamento antes do Vamax, o Ben e a Gwen chegarem lá. Então também existe a probabilidade desse episódio ser mais pesado do que parece, sabe? Com as pessoas do acampamento terem sido pegas e mortas, e somente o Gilbert ter saído com vida depois de tudo isso. E ele aparecer sozinho no início do episódio, que começa no meio de uma chuva, fungos começam a aparecer por todo lado, cogumelos querendo devorar crianças, e um acampamento que nem sequer possui energia alguma para que eles possam se comunicar com alguém próximo dali e pedir ajuda. É um episódio bem arrepiante para quem chega a ver pela primeira vez. Estão aqui! Em volta de nós! Quem? Eu acho que é a voz do vovô! Não vai lá! Eles vão achar vocês! E bom, galera, além desses momentos que o Ricardo falou, o ápice de terror dessa série, né, que não podia deixar de ser falado, é do episódio do Ataque do Fantasmático, né? Vamos começar falando desse episódio, né? E os Scare, ele faz o Ben, ele tem umas alucinações, né? Tipo, ele controla o Ben quando o Ben vai lutar contra os psicoloucos, né? E aí ele começa, né? Os Scare começam a controlar o Ben naquele momento ali. E aí depois ele escapa do relógio, né? E
Aí vem o trauma de todo mundo, que é a cena que o Fantasmático simplesmente rasga a sua capa e mostra a sua forma verdadeira, a forma tenebrosa, com o crânio invertido, garras afiadas, os tentáculos saindo pra fora. Nossa, não, com certeza isso fez muita gente se arrepiar, por causa que quem via Ben 10 ali, tipo, não sabia, né, dessas coisas do Ecto Norita ainda, principalmente dos Skek, que é um ser mais evoluído, tem mais anos vividos comparado aos seus semelhantes, né? É melhor pensar. Com o poder do relógio e seu DNA, ninguém me segura. Mas o outro momento aqui que eu vou falar é no filme Ben 10, O Segredo do Omnitrix, que o trauma do filme foi a suposta morte da Gwen. Você vê o Ben destruído pensando que ele havia perdido a sua prima. Não, galera, assim, foi de pegar qualquer um de surpresa, né? Que viu o filme ali, por causa que a gente não tava esperando. E a gente era muito apegado a Gwen e tudo mais, né? E tava sem o Vomax naquela aventura ali, tipo, deu muito a entender que era o fim da linha pra Gwen, né? Ela simplesmente morrer de repente não fazia nenhum sentido e foi traumático. Então, galera, é basicamente isso. Você vê ali um floral devorando, como se estivesse devorando a Gwen, e o Ben, ele tentando ir atrás, ele vira o 4 braços e não consegue. Nossa, velho, é muito assustador mesmo aquilo ali. É muito triste e com certeza aterrorizante, sim. Eles não iam parar até conseguirem pegar um de nós. Ela se sacrificou pra me salvar. Devia ter sido eu. Devia ter sido eu. Devia ter sido eu. Mas saindo dos eventos do clássico, agora vamos para Força Alienígena, onde o Ben, agora tá mais velho, né? Vemos um belo desenvolvimento de personagem, né? Parece que a gente descobre que o Ben se afastou do Omnitrix por 5 anos, né? Com a volta de atividade alienígena na Terra. E o Vomax ter deixado uma mensagem, né? Falando pro Ben pegar o Omnitrix de volta, né? Aquela coisa toda, né? Começar a aventura nessa série. Um fato curioso é que o Glen Murakami, né? Que pra quem não sabe, ele participou, né? Do clássico até o Supremacia como um produtor. Ele revelou que muitos episódios e cenas acontecem no escuro, né? Tipo, de noite, por causa que ele gostava disso, né? Ele tinha essa pegada assim, um negócio assim mais adolescente e tudo, né? Tipo, passar um ar de mistério, aquela coisa, sabe? Tipo, mais dark, né? Uma série mais madura. É basicamente isso aí que ele queria, sabe? Mas vamos lá falar do que interessa, né? No episódio Nem Tudo Que Reluz, temos a apresentação de mais um novo vilão, que é o Estrela Sombria, o Michael Morgenstern. E nesse episódio ilude muitas das suas colegas da sua escola, né? E apenas as usa como sua fonte de energia, né? As garotas, elas são enganadas pelo Michael, né? Ficam com o corpo secado, né? Pele cinza e sem muito raciocínio para se comunicarem, né? Pela falta de energia vital delas. Vira praticamente umas zumbis ambulantes ali perambulando pela cidade, sabe? E a Gwen é outra que acaba se iludindo pelo Michael nesse episódio, né? E acaba sendo usada por ele, né? Deixa tudo mais tenso a partir disso aí. E claro, a cena mais lembrada do episódio é quando todas as garotas que o Michael usou, em vez de ajudarem ele quando ele tava lá enfraquecido e tudo mais, se aproximam dele para recuperar a energia que ele tirou delas. Ele fica todo meio morto no chão com a pele cinza. É um negócio assim realmente desconfortável de ver, né? Um negócio assim perturbador. Me alimente. Logo depois desse episódio vem o episódio Max Desligo, que é um dos mais traumáticos de Força Alienígena, pode ter certeza, porque que a trama desse episódio é focada no desaparecimento do irmão da Gwen, o Ken, né? Aí logo no início, quando o Ben, o Kevin e a Gwen, eles invadem uma oficina, eles são surpreendidos com os donos, né? Os donos daquele lugar, né? Que no início só aparecem suspeitos para a equipe do Ben. Mas é só passar um relâmpago na janela que aí revela que na verdade aquelas pessoas eram DNA aliens disfarçados, né? Só essa cena arrepia, por causa que tipo, é algo que você não espera, né? De primeira, né? Você vê de primeira, né? Tipo, enquanto isso acontecia, o Ken, ele tá lá sendo refém dos DNAs e é possuído pelo Xenorso, né? E a gente só escuta, né? A gente só consegue ouvir ele agonizando com isso acontecendo. Nossa, velho,
daí pra frente desse episódio, o negócio é cabuloso. Tipo, a equipe chega lá, né, num lugar chamado de Chocadeira, aí depois de passar por muitos momentos complicados, né, pra invadir o lugar, né, eles se deparam com o Ken, quase como uma hibridização ali, né, dele com o Xenos, né, e o trauma dessa aventura toda acontece quando supostamente o Vomax morre na tentativa de atrasar o avanço dos planos dos soberanos. Tipo, é uma cena, como assim o Vomax vai se sacrificar, né, porque tipo assim, desde o início de Força Alienígena, né, que a Gwen e o Ben, eles não tem contato nenhum com o Vomax, né? Aí quando eles finalmente verem ele, né, ele vai lá e morre, né? Claro que ele não morre, né? Depois é mostrado, né, que ele se tornou o Alicate, né? Foi enviado por notificador, aquela coisa toda. Mas você pensa que, né, ele morreu e o Ben, ele fica desesperado, tipo, o Ben quase que impede aquilo ali, só não impediu porque o Kevin e o Ken seguraram ele, cara, né? E a Gwen fez o campo de força lá pelo pedido do Vomax, né, pra aquela onda de energia ali não pegar neles, né? Mas, cara, é muito doloroso ver isso, é sério. Você vai ter que assumir agora. Eu sei que consegue. Acredito em você. Acredito em todos vocês. Vovô! Vovô! Não! E mais pra frente, né, já no episódio Paradoxo, né, onde nos é apresentado o meu personagem favorito de todo Ben 10, que é o Professor Paradoxo, né? Tipo, Paradoxo é o trauma que acontece nesse episódio, é por causa que esse episódio é focado numa criatura interdimensional que aparece nesse episódio que desde o ano de 1950 vinha assombrando a base militar de Los Soledad. E tudo que ela tocava envelhecia, tanto um ser vivo como o Kevin, quanto até o carro dele, né? E tipo, o design em si do Hugo, que é o amigo do Paradoxo, né, que transformou naquela criatura, tipo, naquela forma de criatura é bem bizarro, com um corpo esquelético, né, sons repetitivos e tentáculos, bem... É um negócio traumático, é assustador, é uma criatura assustadora, você vê da primeira vez. Parece um DNA alien pra você? Cuidado! Já no episódio O Tempo Cura, né, que ficou na mente de muitos fãs, porque a Gwen, né, depois dela querer consertar o que aconteceu com o Kevin, né, toda a mutação, né, que aconteceu ali por causa da explosão do Omnitrix. Aí basicamente ela queria evitar tudo isso que aconteceu com o Kevin voltando no tempo, né? Tipo, ela cria uma linha do tempo em que o Rex e a Encantriz dominaram todo o universo, né? E a pessoa que a Gwen queria salvar, que é o Kevin, em vez de se curar, se tornou escravo monstro de pedra da Encantriz. E essa nem é a pior parte desse episódio, né? Tipo, a pior parte mesmo é quando a gente descobre que o Ben, há mais de 6 meses que vinha sendo torturado pela Encantriz. Tipo, o Omnitrix já não estava funcionando bem. O Ben já estava bem debilitado, né? A Gwen, antes de poder voltar para evitar que aquela linha do tempo, né, aconteça daquele jeito, né, vemos que a luz do Omnitrix do Ben, né, quando a Gwen sai da sala de tortura dele, se apaga e se deve pelo fato de que o Ben foi morto naquele momento, né. Cara, a cena só não mostrou, mas é o que deu a entender, né, diferente do que foi dito até agora, de mortos forjados ou de falsas mortes, o Ben em si morre naquele episódio. Sim, cara, isso pega qualquer um de surpresa, né? Porque ele tinha um Omnitrix pra proteger, né? Mas é como é dito, tipo, o relógio ele não tava funcionando, né, como deveria, né? Infelizmente aconteceu esse momento bem traumático, né? Porque assim, quando eu era criança, eu nunca ia imaginar isso, sabe? Eu assistindo lá, eu achava que tipo, o Ben ele só tá lá segurando a Encantriz, né? Quando na verdade ele tem acabado de morrer, né? Tipo, a pessoa que ele tava ali tancando ela e tudo, né? Pra ganhar tempo pra Gwen, mas não, ele simplesmente morreu. Só que como o público-alvo de Ben 10 são crianças, né? Claro que isso não foi mostrado, né? Mas depois que a gente cresce, a gente entende, né, o que realmente aconteceu. E tudo vai voltar ao normal? Dá o seu jeito. Eu confio em você. Mas vamos lá agora para Supremacia Alienígena, que tem muitas cenas de trauma mesmo, né? Por causa que é um dos primeiros episódios da série, né? Que é o ataque onde eles moram. Nesse episódio, o Zombos, ele ressurge novamente, né? Há muito tempo, né? Desde o clássico, né? Agora aliado ao Vulcanos, a Encantriz e outros vilões também, né? Tipo o 77 e outros que não aparecem, mas eles estão envolvidos também. Ele faz algo que ele se arrependeu profundamente. Primeiramente, a gente já fica meio com medo dos Zombos, porque ele já começa o episódio ali, tipo, ele já aparece ali com uma pá na mão, tipo, dando a entender que ele matou alguém e estava enterrando um corpo. E você vê que o palhaço é aterrorizante mesmo, que até a Encantriz tem medo dos Zombos. Pra você ver como o bicho é cabuloso. Zomboso, é você? Peço desculpas, Encantriz. Geralmente sou bem pontual.
mas acabei tendo um imprevisto no trabalho. A ajuda boa é tão difícil de encontrar. Só que, cara, nesse episódio aqui, assim como nos demais episódios que o Zombos aparece, você sabe que o Zombos ele tem esse negócio de dar medo, mas ele também fica com medo, né? Ele também é derrotado pelo próprio medo. E ele faz um negócio aqui, com certeza ele se arrependeu profundamente, né? Tipo, ele foi mexer logo com a mãe do Ben na frente da Gwen, né? Tipo, a Gwen ela se enfurece muito com aquilo, né? Tipo, aí ela acaba revelando a forma maldita pro Zombos, tipo, cara, pra que ele foi mexer com a família do Ben? A cena em si é legal por causa que o Zombos, ele fica falando assim do Ben, ele fica tipo, como se estivesse vangloriando o Ben, sabe? Tipo, a gente sabe do que o seu primo é capaz. Aí, tipo, a Gwen não quer nem saber, ela mesma mostra do que ela é capaz, porque o Zombos não sabia da forma nudita dela, porque quando o Zombos encontrou com ela no clássico, né, ela era só uma garotinha normal, né, tanto que ela foi uma das que o Zombos, ele conseguiu pegar ela naquela máquina, né, que absorvia as almas da pessoa e tudo mais. O Zombos não tinha ciência, né, desses poderes da Gwen. E aí ele vê ali na hora, só que pra assustar, porque a menina, ela traumatizou mesmo o Zombos. Tipo, ela ficou gigante. Falou pro Zombos que não era pra mexer nunca assim com a família do Ben. E era pra ela contar isso pra todo mundo que tava envolvido nesse negócio aí. Era pra ele contar pra não mexer nunca mais com a família do Ben. Cara, daquilo ali, eu acho que o Zombos nunca mais quis nem ver a cara da Gwen. Entendeu? Porque, cara, não tem condição não. Ela virou a sua forma nodita, que é um ser de extremo poder, é energia pura. E ainda ficou daquele tamanho gigante. Eu acho que o Zombos nunca tinha visto um ser que é basicamente uma entidade super poderosa, sabe? Aparecendo ali na frente dele. Podia destruir ele em questão de segundos, entendeu? Tipo, a gente vê a Gwen se transformando em Anodita quando o Soberano, ele ataca o Kevin, ela tá dando uma surra no Kevin lá no Força Alienígena, né? Ela se transforma em Anodita, ela acaba com o Soberano na hora ali, tipo, explode e joga ele pra longe. E ela mesma falou que ela podia acabar com a invasão soberana ali na hora, entendeu? Ela só não faz isso por causa que o Kevin convence ela que não, ó, vamos deixar o Ben, ele vai saber o que a gente fazer, por causa que se você ficar nessa forma por muito tempo, você não vai poder voltar mais para sua forma humana, normal. E basicamente foi isso, entendeu? Porque senão ela com certeza teria acabado com eles ali. Ela é forte o suficiente também para, por exemplo, tancar os Supremos. Ela mesma falou, né, no episódio do Sacrifício Supremo, ah, não, eu vou acabar, eu vou destruir essas transformações. Ou seja, cara, você pensa que ela poderia fazer isso com esses personagens que são poderosos? Imagina o que ela poderia fazer com os Zombos, meu Deus do céu. Ou até mesmo encontrar com alguém que amamos na rua. É isso que vocês vão ter. Bom, algo que é memorável quando a gente fala de supremacia alienígena é o arco do Agregor Supremo, que acontece logo depois desse episódio. Um arco muito legal, porque lá tem o Agregor fazendo sua aparição, com ele querendo os aliens de Andrômeda para conseguir os poderes e ir atrás do mapa do infinito. É tenebroso a forma cruel onde ele realiza essa busca, invadindo o planeta do Galápagos e matando totalmente a sua espécie, aprisionando os aliens de Andrômeda que ele caçou, aparecendo onde os aliens de Andrômeda estavam e por aí vai. Só que diante desse arco tem duas cenas que podem ser consideradas traumatizantes, e a primeira delas é no episódio Fama, onde o Bivalvan ele é impedido pela equipe do Ben de consertar a sua nave para poder fugir da Terra. Então, depois de uma luta onde o Ben usa o Macaco-Aranha Supremo, eles vão embora dali prometendo pro Bivalvan que ele receberia a ajuda deles. Só que quem aparece lá depois deles irem embora é justamente o Agregor. O Agregor, irritado pelo Bivalvan ser o líder dos aliens de Andrômeda e por ele ter liderado a fuga deles, começa a torturar a sangue frio o Bivalvan naquela caverna. A cena não mostra realmente o que acontece com o Bivalvan, a gente só consegue escutar os gritos dele ecoando pela caverna. Agregor! Ninguém foge de mim, Bivalvan. A
segunda cena, ainda nesse arco, acontece no episódio Unidos, que é o episódio onde o Red, um dos aliens que fugiram do Agregor, revela o Super Omnitrix que estava na verdade passando a localização de onde os aliens de Andrômeda estavam, e por isso, do início até o meio do episódio, o Red tenta destruir o Super Omnitrix de alguma forma, e ele até chega a ser aprisionado dentro do relógio. Fazendo isso e controlando a mente do Ben, o Agregor de repente aparece no laboratório que a equipe do Ben tava. O Red, ele até faz uma amizade ali, faz as pazes com o Ben, já que ele entendeu que ele não sabia que por culpa dele, os outros aliens estavam de novo na posse do Agregor, mas o Agregor, enfurecido por não achar o Red, ele tenta matar o Ben e arrancar o Super Omnitrix do Ben na forma de artrópode. Aquilo ia sim matar o Tennyson. Ver o Ben agonizando lá, gritando enquanto o Agregor tava lá forçando o relógio, essa cena é de marcar na memória de cada um. Vou fazê-lo se transformar no que eu preciso. Você vai matá-lo! E só isso reforça o quão cruel o Agregor conseguia ser para realizar os seus planos em supremacia alienígena. Não é à toa que ele é um dos melhores vilões, se não, eu arrisco dizer, o melhor vilão na minha opinião. Logo depois de todo esse arco do Agregor, acontece o episódio A Grande História. Nesse episódio, o Jimmy ele acaba sendo perseguido por versões plantas clones do Ben, da Gwen e também do Kevin, devido que uma planta alienígena que caiu na Terra havia raptado eles. E é bem arrepiante a gente ver aquela cena onde o Jimmy tava no mercado comprando seus amendoins, quando ele passa a ser perseguido pelo Ben clone por toda a cidade. Isso é muito sinistro, porque o Ben ele tem ali uma personalidade bem sarcástica enquanto ele fica fazendo isso. E levando em conta que o Jimmy é só uma criança, isso só torna a cena memorável, porque o Ben ele tava usando seus aliens mais poderosos, ele tava usando um enormossauro, bala de canhão só pra ir atrás de uma criança. Parecia que ele queria matar o menino. Depois, entra logo. Eu acho melhor não entrar. Entra logo, Jimmy. Por que não entra no carro com a gente? Seguindo para mais um episódio, no episódio A Purificação, a gente tem um dos momentos mais lembrados de Ben 10 Supremacia, que é a cena em que o Ben ameaça os Cavaleiros Eternos para eles pararem de caçar alienígenas. Afinal, isso também estava matando eles, porque os Cavaleiros não se importavam de tirar vidas no processo, o que leva o Ben a ficar sem paciência com os Cavaleiros nesse episódio, por conta que ele ficou sabendo que eles haviam até matado o Percy, que é um dos personagens experimentos dos Cervantes e irmão da Ellen, que já havia sido desenvolvido em Força Alienígena como encanador, o que é muito traumático para uma criança, porque as mortes de personagens passaram a ser mais sérias em Supremacia. Então você já fez sua escolha. Não faz isso. E justo por esse motivo, é muito válido a pena falar sobre Sacrifício Supremo, um episódio que assustou os fãs quando chegaram a ver pela primeira vez, pois todo o episódio é focado em sofrimento dos Supremos e o Ben é levado pra dentro do Super Omnitrix, onde ele lá entende sobre o que ele fez com os aliens, sobre fazer eles sofrerem, né, nesse estado simulado que eles passavam milhões de anos teóricos sendo postos sobre desastres, ameaças e tudo isso sem eles poderem fazer nada, né? Que eles ganharam sapiência. O Ben, ele nunca quis que isso acontecesse e aí ele decide se sacrificar pulando em meio a chamas, uma cena bem traumática, porque os personagens a partir de Força Alienígena não tinham mais essa de falsa morte. Então realmente você vendo a cena, você pensa mesmo que aquele seria o fim do Ben. E pra deixar a cena mais forte, o Ben ele se despede da Gwen, que fica toda ali sem reação diante daquilo. Adeus, Gwen. Vocês podem até não acreditar, mas eu jamais quis que sofressem. Nenhum de vocês. Me desculpe. Mais pra frente tem o episódio A Mãe de Todos os Vidrals, que marca a primeira aparição da personagem Mãe Vidral, que chega à Terra uma máquina que usa a água do mar pra criar filhos lindinhos pra ela. É um momento muito traumático desse episódio, quando a gente descobre que ela tem olhos atrás da sua cabeça. Isso foi muito aterrorizante pra quem viu da primeira vez, porque o design dela comparado com o de Omniverse, que é um design mais tranquilo, e os olhos atrás da cabeça dela chegam a assustar um pouco, essa cena de supremacia com o design dela mais sério foi de arrepiar. Feliz aniversário! Não chega de mansinho que assusta a mamãe!
Depois desse episódio tem o episódio Alinhamento Solitário, que é o episódio em que marca o arco do Diagon como um todo, que é bem marcante, e acontece justamente nesse episódio onde é nos contado como o Azimuth ele criou a Ascalon e tudo que veio acontecer depois disso. É uma cena muito inesquecível desse episódio, quando o Azimuth tá lá mostrando o passado e de repente mostra uma cena aterrorizante pra equipe do Ben, tão aterrorizante que a Gwen e o Kevin chegam a se sentir mal com aquilo, e dada a silhueta da sombra, talvez aquele foi o momento onde Sir George arrancou o coração do Diagon, e por Ben 10 ser bem infantil, a cena ficou até bem suave, pois não tinha elementos como sangue e gore, jorrando partes do Diagon decepadas e etc, para realizarem mais esse momento. Mas de toda forma, eu creio que pra quem viu esse momento na televisão ou pela primeira vez, não tava esperando se deparar com uma cena bem insana de Ben 10. Não, eu não consigo nem ver. Vou vomitar. Azimuth, tira a gente daqui agora. Agora! Como quiser. O episódio Inimigo da Minha Inimiga é marcado também por uma cena bem inesquecível, que é a Encantriz matando o grupo principal, a Gwen, o Ben e o Kevin, não só eles como todos os seres do Ledger Domain, e mais uma vez entra naquela questão de que Supremacia é uma série séria. Geral chegou a pensar que realmente agora era o fim para os personagens do grupo do Ben, já que nenhum deles restou vivo para salvar o outro, e as suas almas foram tomadas pela Encantriz e sacrificadas para reviver o seu pai. É uma cena muito tensa, você não consegue nem sequer imaginar como o Ben conseguiria reviver. Então sim, a gente pode encaixar ela como um dos momentos mais traumáticos da série, por ser algo muito inesperado. Porque a Encantriz matou a gente. Isso é um bom motivo, né? E pra encerrar esse vídeo dos maiores traumas, quem é fã de Ben 10, vamos falar do episódio Então Não Havia Mais Ninguém. Olha, eu tenho que dizer que pra essa parte, o Ricardo, ele me chamou porque eu especialmente sou um fã gigantesco de Ben 10 Omniverse e sei quase tudo sobre essa série. O episódio Então Não Havia Mais Ninguém não é só um episódio muito menos traumático, ele é um episódio que conta uma história muito bem desenvolvida de um Ben onde ele nunca teve a oportunidade de ser tão especial quanto os outros. Só que a partir do momento onde o Vilgax soube de um universo onde o Ben não tinha Omnitrix juntamente com o Ion, ele soube que aquele universo poderia mudar totalmente as regras do jogo. E então se inicia uma guerra multiversal entre Ben's Mouse e Ben's do Ben, juntamente com a aparição do Dr. Paradoxo, que é simplesmente o personagem, talvez um dos meus personagens favoritos de toda a obra. Afinal, pra quem conhece meu canal, eu sou um fã gigantesco sobre viagem no tempo e eventos paradoxais. Enfim, pulando muito o episódio lá pra frente, o ponto onde eu queria desenvolver é o momento onde o Vilgax ativa o seu plano de extermínio, usando uma bomba cronossapiana que foi lhe dada pelo Maltrunch. Ele utiliza essa bomba para apagar não somente os Bens do Ben, mas também todos os Bens de todas as realidades. O Vilgax falando pro Ion que o apoio dele não era mais necessário, ele sendo dizimado pela bomba. Os Bens olhando para aquela explosão gigantesca vindo em direção a eles, enquanto o Ben 10.000 usava o seu alien mais poderoso até então, a fusão do Atômico X. Mesmo assim, não foi o suficiente. Todos os Bens foram aniquilados até chegar no momento onde o Ben Prime olha para o Ben sem Omnitrix. E nos seus momentos finais até então, ele falou que aquilo era só um relógio. Não fazia o Ben um herói, somente o portador conseguia utilizar 100% daquela ferramenta usando pro bem ou pro mal. Não é a arma, e sim o portador. E esse episódio, lá no final, nos últimos minutos, só fica mais tenso, porque o Ben, ele se encontra novamente com o Paradoxo, que salvou ele de ser morto pelo Vilgax. Ele explica que o Vilgax conseguiu o objetivo que ele sempre quis desde o começo. Ele derrubou a árvore, não tinha mais galhos, somente folhas secas. Só que sem querer não estragar muito o clima de tensão e medo que esse vídeo todo passou, o Paradoxo olhando pro rosto do... Eu tô chorando, cara. Eu tô chorando. O Paradoxo, olhando pro rosto do Ben, fala que não tem mais jeito, tudo acabou. E ele era o único Ben restante em todo o universo, todo o Omniverso. Bom, como vocês poderam perceber aí, o vídeo começou de uma forma até que bem animada e terminou de uma forma bem emocionante, aí com o Matt se emocionando falando desse episódio Então Não Havia Mais Ninguém.
Eu, assim como o Mads, gosto muito de coisas temporais, já vi muito anime de viagem no tempo, adoro o paradoxo e todas as explicações deles sobre o tempo, e é uma coisa muito interessante quando eu vejo em Ben 10. E esse episódio, quando eu vi na infância, não entendendo muito da história, e sempre acreditando em tudo que acontecia na história, eu achei que realmente o Ben original tinha morrido nessa parte aí, por conta que o próprio paradoxo reforça que o Vilgax conseguiu o que ele queria. Ele acabou com o Ben original, acabou com as versões alternativas dele, e não existia mais ninguém capaz de parar o Vilgax e todo o seu plano, a não ser o Ben seu Omnitrix. Então é um momento bem impactante para quem cresceu assistindo Ben 10, pois foi uma coisa que pegou qualquer um de surpresa naquela época lá, que muita gente era hater de Omniverse e não dava muita importância. Porém, como era uma continuação da história do universo original, e os poucos que acompanhavam e prestavam atenção na história percebeu esse detalhe do episódio, que a árvore tinha caído e tudo, foi um choque enorme achar que o Ben original realmente perdeu pro Vilgax depois de todo esse tempo em que o Vilgax só apanhava. Então realmente é compreensível essa parte aí da emoção do Mads falando desse episódio, porque tem toda essa questão. E a gente não imaginava que o próximo episódio seria da importância desse Ben seu Omnitrix, onde ele fez o seu eu original se tornar o herói que nós conhecemos, o Ben 10, fazendo o relógio chegar até ele, tanto que o Ben já reforçou muitas vezes que o Omnitrix não deveria ser para ele, depois que ele soube que era para o Vomax, mas ainda assim, ele conseguiu fazer bom uso. Bom, o tema desse vídeo foi focado nesses momentos traumatizantes e nesses momentos impactantes por conta da presença do Daniel Leite nesse vídeo. Tanto eu quanto o Mads estamos honrados de fazer um vídeo junto com ele, pois ele, assim como o Luckzinho e Viniverso, foram as maiores inspirações para a gente iniciar o nosso canal, pois eles estão nessa área de Ben 10 há mais tempo que a gente e sempre criando coisas sobre Ben 10 e conteúdo. Então ter esses caras que falaram durante anos sobre Ben 10 até hoje, realmente foi uma inspiração para a gente começar também e se aprofundar mais nessa série que a gente assistiu na infância. E eu e o Mads estamos muito honrados de fazer esse vídeo. O link do canal do Daniel, para caso você não conheça, que eu duvido muito, e o canal do Mads estará aí na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal deles, pois tanto eu quanto o Mads podemos aparecer no canal do Daniel, o Daniel aqui, como ele tá fazendo, ou a gente no canal do Mads. Enfim, eu acredito que vocês entenderam bem a mensagem. Mais uma vez é uma grande honra, tanto para o Mads quanto para mim, fazer esse vídeo ao lado do Daniel, que é uma das nossas maiores inspirações, por ele estar mais tempo nesse conteúdo de Ben 10. E agora que tem rumores de uma nova série, a gente até se emociona um pouco pela União 10 sempre ter mantido a fandom dessa série viva por tanto tempo. Deixem suas opiniões aí nos comentários do que vocês acharam de todo esse vídeo, de todos esses momentos traumatizantes, e se faltou destacar algum momento nesse vídeo aqui. Pois eu sei que tem muita gente começando a assistir Ben 10 agora, querendo entrar no mundo de Ben 10, novos fãs surgindo, a fandom está revivendo, então o foco desse vídeo foi trazer esse sentimento nostálgico tanto para quem viu na televisão, quanto para quem tá assistindo agora, sabe? E tá sentindo essas primeiras experiências que são incomparáveis, porque Ben 10 é uma série incrível. E o foco desse vídeo foi na nostalgia, justamente pela presença do Daniel. Bom, então é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Agradeço mais uma vez aqui, participando desse vídeo aqui com o Ricardo, o Mads, né? Os caras são gente boa demais, agradeço demais mesmo, assim, pelo convite, sabe? Muito bom. Collab é excelente, tema do vídeo muito massa. E é isso, galera. Novamente dando uma passada lá no meu canal, né? Vocês que não conhecem, não são inscritos, dão uma passada lá que eu garanto pra vocês que é só conteúdo top de Ben 10. E é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau!